Deus seja louvado. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus. Meus queridos, continuamos em oração. Continuamos em oração pelo estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos como igreja, a gente precisa orar. Como ser humano, a gente precisa se compadecer. É assim que a Bíblia nos ensina. E o julgar é de Deus, não é nosso. Deus, Ele sabe de todas as coisas e está no controle de tudo, né? Deus está no controle de todas as coisas. Quem somos nós para estarmos julgando? Glória a Deus. Aqui um pouquinho nós vamos orar pelas famílias. E eu estou com muita vontade hoje de terminar o culto um pouco mais cedo para a gente orar. Amanhã, 5:30 da manhã, nós estamos aqui em oração. Convido a igreja para estarmos aqui 5:30 da manhã. Glória a Deus. Meus irmãos, o capítulo 11, o versículo 1 e o versículo 6 foi que eu li. E eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para a igreja. Uma palavra prática. Uma palavra que você saia daqui e possa lá fora praticar ela. Aqui dentro da igreja, o som está bom, irmãos? Tá bom? O som está aí? Glória a Deus. Aqui dentro da igreja, do templo, a gente não precisa de fé, não. Aqui a gente não precisa nem de fé. A gente precisa de fé nos momentos de dificuldade da vida. Eu digo que a fé, ela se manifesta nos momentos de dificuldades, nos momentos de lutas. É onde a fé se manifesta. A fé se manifesta nesse momento que nós estamos passando por alguma adversidade, e a gente manifesta de uma forma que essa fé nos ajuda. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, ele faz um resumo. Ele faz um resumo em poucas palavras. E ele mostra o que é fé. E ele mostra que a fé não se resume simplesmente no acreditar em algo. Não, vai muito mais além do que isso. E a fé também não se resume, e eu não descarto nada disso, naquela questão de eu pedir, Deus me dá, e eu dizer que tenho muita fé, que sou um homem de fé. Não se resume também nisso, porque eu digo que a fé, ela é mais vista nos momentos que a gente não recebe nada de Deus. É no momento que a gente perde. Quando a gente perde, a gente permanece na fé. Pastor, perdendo, a gente permanece na fé? Sim. Eu gosto de citar sempre, porque Jó, ele adora a Deus quando ele perde tudo. Então isso é um ato de fé. E hoje eu quero trazer essa fé prática, né? Uma fé que agrada a Deus. O versículo 11, eu quero usar esses dois textos. O versículo 11, ele vai dizer, aliás, o versículo 1, ele vai dizer: a fé é a certeza daquilo que se espera. A fé, justamente, eu gosto muito, por isso que eu trouxe essa versão aqui, NVI. A fé é a confiança naquilo que se espera. O que é que você está esperando? Que você já fez em oração? Que você já levou a Deus? E você aguarda isso, espera isso, com muita convicção. Isso é fé. O texto continua dizendo que é a prova das coisas que nós não vemos. Porque aquilo que se vê, Paulo vai dizer que não é fé. Nós não precisamos de fé. Nós precisamos de fé naquilo que a gente não contempla pelos olhos. E ele continua dizendo
e eu gosto muito desse restante do texto que diz: pois, versículo 2 agora, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Aí eu peço que o Juninho bote o versículo 39 desse capítulo, porque quando a gente pega aquele texto, capítulo 12, o capítulo 12 de Hebreus, pode deixar aí, Juninho, capítulo 12 de Hebreus, quando o escritor vai dizer que tem uma grande nuvem de testemunho, olhando para, naquele contexto, olhando para nós, aí eu começo a imaginar que ele está falando do capítulo 11, ele está apontando para o capítulo 11, e o escritor vai exortar que nós devemos olhar e continuar firme, olhando para Jesus, que é o autor da nossa fé. E ele vai dizer que tem uma proposta naquele texto, dizendo que a gente tem que continuar correndo, andando, caminhando naquele propósito que Deus está estabelecendo. Dá uma olhadinha para cá, estou falando bem devagarinho para vocês entenderem. Então, capítulo 12, parece que o escritor está dizendo assim: vocês não podem abrir mão da carreira que está proposta para vocês, e vocês vão ter que dar uma olhadinha para o capítulo 11. Vocês vão ter que dar uma olhadinha para esses personagens, para esses homens e mulheres que lutaram e não desistiram e venceram pela fé, não abriram mão. A Bíblia vai dizer que alguns deles, ou todos eles, morreram na esperança, mas não abriram mão da fé. E eu digo que aqui é a verdadeira fé. Mesmo você não alcançando aquilo desejado, você não abre mão das suas convicções. Olha o que é que o texto vai dizer, o versículo 39. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Mas nem por isso eles abriram mão. Nem por isso eles deixaram de ser crente. Eles não receberam aquilo que foi prometido, aquilo que estava profetizado, as promessas. E ele vai dizer que Deus proporcionou isso para nós, mas eles não abriram mão. Mais na frente, ou mais atrás um pouco, a Bíblia vai falar de homens que não era nem digno de pisar nessa terra. Essa terra não era digna de receber esses homens. Então, nós vamos aqui tratar um pouquinho sobre isso aqui. E eu quero trazer coisas bem práticas para a nossa vida no dia a dia. Porque olha o que é que ele vai dizer, o versículo 6. Vamos lá, acompanhe comigo. Versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar. O que significa isso? É que ninguém pode se aproximar de Deus. Escute isso aqui. Olha como a fé é importante. Ninguém pode se aproximar de Deus e ter comunhão com Ele se não for através da fé. Eu vou repetir e você dá uma olhadinha para mim lá atrás. Eu vou repetir isso aqui. Ninguém pode se aproximar de Deus e ter comunhão com Ele se não for através da fé. Por isso que a fé é importante. A fé é tão importante porque mexe com o nosso relacionamento com Deus. Essa passagem que eu li para vocês aqui mostra a importância da fé em nossa caminhada espiritual. E nós vamos tratar disso um pouquinho aqui.
A fé é fundamental no nosso relacionamento com Deus. Diga comigo, vamos lá, vocês estão muito quietos. Diga assim comigo: a fé é fundamental no relacionamento com Deus. Pastor, e se eu não tiver essa fé? Primeiro, se você não tem é porque você não é crente. Porque se você é crente, você tem. Você recebeu. Deus deu isso para você. Está no seu espírito isso. Essa fé não está na sua carne, está no seu espírito. Porque Deus trata com o nosso espírito. Você vê Deus? Você vê Deus? Me responda. Vocês estão vendo Deus? Não, claro que não. Vocês estão aqui pela fé. Nós acabamos de adorar a Deus, levantamos as mãos, fizemos uma manifestação. Nós manifestamos o quê? A fé. Eu não vejo Deus. Por isso que essa fé é fundamental para o meu relacionamento com Deus. Eu preciso entender isso aqui, partindo de um princípio de que Deus é Espírito. Deus é Espírito, sim ou não? Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, eu preciso dessa fé para me relacionar o ser humano com o Espírito, que é Deus. Eu preciso dessa fé para me relacionar com Deus. Se Deus é Espírito, eu não posso vê-lo. Mas a fé tem olho também. Eu vejo pelos olhos da fé. E eu posso me aproximar de Deus para manter relacionamento com Ele pela fé. Quem pode dizer amém? Está escrito isso. Jesus vai falar disso em João no capítulo 4. Eu acredito que é no versículo 24. Quando Jesus disse que os verdadeiros adoradores, aqui ó, Deus, leiam comigo, Deus é Espírito. E é necessário que os seus adoradores adorem a Espírito em verdade. E esse adorar aqui, no contexto do nosso caminhar com Deus, esse adorar aqui não é simplesmente eu estar aqui adorando, é um estilo de vida, é um comportamento do dia a dia com Deus, é uma vida com Deus, um relacionamento, é um padrão de vida, um estilo de vida que eu tenho para com Deus. E eu preciso dessa fé, porque no momento que eu perdo essa fé, eu também deixo de me relacionar com esse Deus que é Espírito. É diferente do relacionamento de irmão para irmão. Eu não preciso de fé para me relacionar com vocês, mas com Deus sim. Já pensou eu me ajoelhar aqui? Eu estou falando com quem? Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não compreende, porque quando Deus fala a Abraão, Deus fala com Moisés, mas como era que Deus falava? Porque tem momentos que a gente vai ver no texto que Deus falava dentro de uma lei teofânica, ou Deus se relacionava, Deus se materializava. Mas tem momento que você vai olhar no texto que diz, e Deus falou com o profeta tal, e você não vai ver isso. E ali, como era ali? Era pela fé, ali era no Espírito, era pela fé que ele se relacionava com Deus. E nós precisamos aprender isso, irmão. Falar com Deus no Espírito. É o nosso Espírito que assume essa fé para falar com Deus, para viver com Deus, para se relacionar com Deus, para adorar a Deus. É tanto que a perfeita adoração, ela não parte da carne, ela parte do Espírito. Tem muita gente que adora a Deus na carne. Não é uma adoração perfeita, não é uma adoração recebida pelo céu. Por quê? Porque Deus não recebe uma adoração na carne, na natureza. Deus recebe no Espírito. É o nosso Espírito que adora, é o nosso Espírito que chora aqui, é o nosso Espírito que almeja vir para esse lugar. Quando chega às 5 horas da tarde, você não sente desejo de vir para cá, você sente desejo de ir para o shopping, você sente desejo de ir para qualquer outro canto, mas o teu Espírito fica dizendo, não vai para shopping não,
vai para o templo. A tua carne diz assim: rapaz, eu vou dar um passeio, estou tão cansado. Aí o teu espírito diz assim: não faça isso, eu quero hoje ter um contato com Ele. Aleluia. Eu quero hoje abraçá-lo, eu quero hoje beijá-lo, eu quero hoje adorá-lo. Irmão, nosso espírito sente fome e sede de Deus. Vocês têm que acreditar no que a Bíblia diz. O Espírito, quando a Bíblia diz que o Espírito geme, é justamente ele manifestando o desejo de estar com Deus. Então veja bem, a fé é fundamental por isso. Primeiro, porque eu preciso dessa fé para me relacionar com Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 19, 20, 21, 22, vai nos dar um entender disso. Os irmãos podem, olha o que é que ele vai dizer: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Olha, volta o texto, plena confiança, aqui está falando de fé. Eu vou colocar confiança, eu vou colocar fé. Portanto, irmão, temos plena fé para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Fé para entrar no lugar aonde Deus está. Aí ele vai dizer: por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. Também temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aí ele vai dizer, aqui é o versículo chave. Ele vai dizer assim: aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de, eu vou falar, eu vou dar um grito aí, fé. Esperta aí, irmão, de fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má e o nosso corpo lavado com água pura. Então está aqui, eu preciso dessa fé para me aproximar de Deus. Irmãos, isso é tão poderoso. A nossa adoração, ela não parte da natureza, ela parte do Espírito. O Espírito está cheio de fé. Então vamos lá, vamos correr um pouquinho aqui, porque nós precisamos dessa fé. Justamente o que Paulo ele vai falar isso, para a gente partir para outro ponto. Em Romanos 5:1, Paulo ele vai dizer que nós temos paz com Deus pela fé. Olha a fé em ação aqui. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, diga comigo assim: o meu relacionamento com Deus, eu quero que vocês falem para ficar gravadinho. Vamos lá. O meu relacionamento com Deus, eu preciso usar a fé que Ele me deu. Esse é a conexão. Para você entrar na internet, tu precisa o quê? Não. O que é que você vai fazer lá? Você vai conectar-se. Então com Deus é assim, irmãos. Você chega aqui, vamos lá. Segundo, vamos lá, diga comigo: uma fé que agrada a Deus. Jesus, eu vou mandar vocês todos embora. Diga comigo assim: uma fé que agrada a Deus é aquela que não deve ser exercitada apenas para pedir, mas também para obedecer. Eu vou citar novamente aqui. Uma fé que agrada a Deus é aquela que não deve ser exercitada apenas para pedir a Deus, né? Mas também para obedecer. Vamos para o versículo 8 do capítulo 11. O versículo 8 vai dizer: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Vou ler de novo. Pela fé, olha aqui, a fé vem primeiro, vem na frente. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Esse cara é louco, irmão. A fé é algo tremendo, irmão. A fé vai te mover hoje. Você hoje vai sair daqui sem murmurar. Você hoje vai começar a usar isso aqui, essa preciosidade que Deus colocou em você.
Você tem que ler a Bíblia e trazer para você. Olha o que é que o texto diz. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Então nós entendemos, querido, que não é só a questão que eu comecei a falar sobre aquela fé de pedir, Deus dá e a gente se gloriar. Não, é quando a gente pedir, Deus diz assim, não vou dar a você. E você continuar dizendo assim, Deus, tu é maravilhoso. É quando você orar, passa 10 anos, e talvez você partir e Deus não lhe dá. É a fé que esses homens tiveram. E nós vamos aqui no capítulo 12, versículo 1, 2, 3 e 4. Os irmãos podem ver a mesma. Aqui o escritor aos Hebreus está citando Abraão, mas lá também é o chamado de Abraão no capítulo 12. Quando Deus chama Abraão, quando Deus determina que Abraão saia do meio da sua parentela, e ele vai, e a Bíblia diz que ele obedeceu. Lá no versículo 2, 3 e 4, vocês vão ver isso aqui. A Bíblia diz que ele obedece e sai sem saber para onde iria. Então veja bem, a fé é uma questão também de obediência. Não existe fé sem obediência. Pastor, eu sou cheio de fé, mas eu nem obedeço a Deus e nem aos homens. Quem foi que disse isso? Foi um juiz, não foi? Ele disse que não temia nem a Deus nem aos homens. E tem crente, irmão, que ele divide. Ele não obedece aos homens, mas obedece a Deus. Isso também não é fé. A fé legítima, bíblica, é a fé que eu me submeto aos homens e a Deus. Está escrito isso na Bíblia. A fé que Deus nos deu, ela é um instrumento, me dá habilidade. E quando a gente olha aqui a questão da obediência, eu vou trazer essa obediência para o lado bem prático aqui, porque, irmãos, ter fé é uma coisa assim tão extraordinária. A Bíblia diz, porque é loucura, tem coisa na Bíblia que a gente, sabe, fica assim um pouco até constrangido para pregar, porque hoje as pessoas não acreditam em muita coisa não. Se eu começar a pregar aqui, rapaz, Deus botou um homem dentro do peixe, talvez ninguém creia mais nisso. Pastor, isso vocês creem, irmão, que Deus botou um homem dentro de um peixe? A turma diz que é baleia, né? Botou dentro de um peixe e jogou ele lá na beira do mar lá. Vocês creem nisso? Vocês acreditam nessas loucuras da Bíblia? Vocês creem mesmo nesse negócio, irmão? Eu vi um pastor dizendo uma coisa interessante. Ele estava falando de um texto de fé, e ele disse o seguinte: e eu vou fazer isso aqui. Quem tem fé, levanta a mão. Aí o resto tem não. Quem tem fé aí, levanta a mão. Agora, quem crê que Deus ainda continua curando, levanta a mão. Curando, ressuscitando mortos. Não. Vocês creem que Deus ressuscita morto ainda? Aí, como é bem pouquinho que crê. Vocês creem que Jesus é... E por que a gente participa de velório e a gente não faz nada? A gente não crê. Por que a gente dá convite agora, irmãos? A gente crê, e por que a gente não vai lá nos ouvidos lá de um defunto desse aí e fala pelo menos para ele, né? Para a gente não passar muita vergonha. Fala lá, defunto, eu mando tu se levantar agora no nome de Jesus. Todo mundo tem fé, agora falta coragem. E Deus trabalha nisso. Viu, pastor Cláudio? Todo mundo tem fé, agora falta coragem, posição, ousadia. Porque esses homens foram ousados. Moisés está lá com o povo teve de matar ele. E ele vai para Deus e diz assim: Deus, esse povo vai me apedrejar, faz alguma coisa aí. Tu me mandou para cá, esse povo agora está me pedindo água, não tem nada, vão me apedrejar. Aí a Bíblia diz que Deus diz: Moisés, pega aí Arão aí e vai lá na rocha e dá umas pancadas lá na rocha que ela vai dar água. Vocês acreditam nisso? Viu como foi bem fraquinho agora? Vocês acreditam nesse negócio? Pois eu vou mandar um camarada fazer um negócio desse aqui para ele. Nós vamos mandar enviar lá para o Rio Grande do Sul. E nós vamos mandar fazer uma oração de Elias, para não chover mais naquele lugar. E eu digo para vocês,
que se tem uma igreja ousada e fizesse isso, Deus fecharia as comportas do céu. Eu creio nisso, irmão. Eu acredito nisso. Ou então a gente deve rebolar essa Bíblia. Não, essa Bíblia é mentira. E a Bíblia ainda nos dá, assim, irmão, uma exortação muito grande. Porque a Bíblia, quando vai falar de Elias, justamente nessa questão aqui que eu estou falando para vocês, de orar e a chuva não dá chuva, e depois ele orar e a chuva vir, a Bíblia, Tiago, vai dizer que ele era homem igual a nós. Agora tinha uma diferença, que Elias era ousado. Elias usava a ferramenta que Deus dava a ele. A gente só é ousado aqui em cima. Aqui em cima a gente faz um bocado de coisa, mas quando desce daqui ninguém faz nada. E hoje eu quero pedir ao Espírito Santo que Ele incomode você, desperte o dom que está em você, desperta a fé que está em você, que você vá lá na sua casa, no marido, no filho, impõe as mãos, determine no nome de Jesus, e Deus vai fazer a obra. Ele é o Deus que ainda continua fazendo. Moisés vai lá, diz a Bíblia, está escrito isso lá no Êxodo, é no Êxodo capítulo 17, versículo 5, 6, é por aí. A Bíblia diz que Moisés vai lá e diz: olha, eu vou lá, Deus mandou. Aí Deus, ele pega lá a vara dele e vai lá na rocha, puf, puf, e dá água. Todo mundo bebe água. Irmãos, a igreja precisa despertar para isso. A igreja precisa descobrir isso em Deus. Tudo isso é glorioso para a igreja, e nós precisamos ter ousadia para isso. Vamos partir aqui rapidinho, que eu quero orar com vocês. Diga comigo: a fé, vamos lá, bem alto, a fé aqui atrás também, nos ajuda a transformar obstáculo em oportunidade. Essa é a fé. É a fé que vê obstáculo, mas a fé me ajuda eu pegar esses obstáculos que está na minha frente, e me ajuda eu não murmurar, eu não blasfemar, mas essa fé vai me levar eu quebrar todos esses obstáculos e abraçar as oportunidades. Dá uma olhadinha para o irmão e diz assim: irmão, deixa de ver tanto obstáculo na vida, irmão. Não, fala para ele, dá um toquezinho nele. Vai, Josénia, diga assim: irmão, para de ver tanto obstáculo. Não, pastor, por isso, obstáculo. Não vem para ele, não é obstáculo, cheio de obstáculo. Não faz nada, não sai do canto por causa disso. Para de ver obstáculo. A tua fé é maior do que os obstáculos, irmãos. A gente pode ler um texto aqui muito interessante. Vocês sabem aqueles crentes que eu vou botar o nome dele de não posso. O seu não posso está entrando. Não dá, o seu não dá também. Aconteceu, eu vou falar de duas situações aqui bem rapidinho. Dá uma olhadinha para mim. Tem uma situação que Davi ele foi deixar alimento para os seus irmãos na guerra. É lá no capítulo 17 de 1 Samuel. Ele foi deixar lá os alimentos. Aí ele ia passando, né? Foi deixar lá queijo, né? Os teólogos aqui, né? Eu estou aqui, eu pedindo ajuda. Era queijo, pão, né? Aí queijo é bom, viu, irmão? Queijo é bom, e é bom com doce, né? Queijo com doce é bom demais. Ô, glória. Cheio da boca, cheia d'água aqui. Então, vamos lá. Aí Davi vai passando, aí Davi vai deixou as ovelhinhas lá dele, lá com um cuidador lá. E os infelinos não sabem de nada. Disseram que Davi é responsável, foi os irmãos dele. E Davi tinha deixado as ovelhinhas dele lá, mano, nos cuidados de alguém. E ele ia passando, e alguém disse assim: ó, o homem que vencesse Golias, esse gigante, o rei, olha aí, o gigante, diga comigo, o gigante é os obstáculos. Diga comigo assim: os gigantes é os obstáculos. Escuta, aí Davi vai caminhando, aí alguém diz assim: o homem que vencer esse gigante, o rei da filha isenta de imposto. Aí Davi para. E a Bíblia diz, vamos ler o texto, vamos ler.
Abre a sua Bíblia aí no capítulo 17 de 1 Samuel, versículo 24 ao 26, depois dá um pulozinho, 24 ao 26, vamos ler aí, vamos lá. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheio de, é a cara de certos crentes. Mas você está doido? Eu vou lá para o interior desse, eu vou morrer de fome lá, vai morrer mesmo. Agora se você for e dizer assim, eu vou vencer os Golias tudinho lá, eu vou ganhar alma, Deus vai abençoar, a terra não presta para nada, mas Jesus vai descer lá e vai produzir. Rapaz, eu não gosto desse negócio não. Olha, então volta aí. Então eles olharam, o exército estava olhando para esse homem e estavam tudo com medo, fugindo. Aí lá vem um menino velho, deixar os queijos e pão. Aí os israelitas diziam entre si: olha, vocês viram aquele homem que subia? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha. Oh, maravilha, né? Dá o pacote completo, né? Em casamento. E isentará de imposto Israel e a família do seu pai. Rapaz, Davi para e diz: epa, e está todo mundo com medo. E Davi diz: rapaz, esse obstáculo não vai, eu vou para cima. É interessante isso aqui. E os teólogos, rapaz, eu não sei muita coisa não, viu, irmão? Eu sou o mais pequeno aqui, mas lembrei agora, porque Davi, Jesus não é da linhagem de Davi? Sim ou não? Por isso que Davi repreendeu Pedro. Quando Pedro veio lá as questões de imposto, aí Jesus fala para Pedro, né? Quem é que paga imposto? Porque justamente Jesus estava aqui. Porque Davi, ele venceu Golias. Davi venceu os obstáculos, venceu Golias, casou com a mulher, e o rei isentou, deu riqueza. Davi foi um homem rico. Agora deixa eu te dizer aqui uma coisa. Se a sua fé for essa fé que sempre você vai ver obstáculo, meu querido, minha querida, eu tenho uma notícia que não é boa para você. Você não vai sair do canto, vai ficar igual aquele povo lá no deserto, sabe? Rodando, não vai sair. Mas hoje, levanta a mãozinha aí, levanta. Eu sou profeta de Deus aqui nessa noite, em nome de Jesus. Deus hoje vai colocar em você uma fé diferenciada hoje na sua vida. E os teus olhos vai ter colírio. Você não vai ver obstáculo não. Você vai ver, sabe o que? A solução de Deus. Você vai abraçar isso aqui. Os obstáculos vai tornar-se em oportunidade para você. Agora tu é profeta também. Profeta quem está aí, quem está aqui. Dá uma olhadinha para o irmão como profeta mesmo. Sabe, voz assim, a voz grossa, pega na mão dele e diz assim: olha, deixa os obstáculos para trás. Fala para ele: deixa os obstáculos para trás. Avança, aproveita as oportunidades, meu filho. Se é para Jesus, aplaude direito aí, aplaude bem forte. Então, não desista diante dos obstáculos. Números, deixa eu ler esse texto aqui, Números capítulo 13, versículo 27 e 28, olha aqui. Números, deram o seguinte relatório a Moisés. Deixa eu explicar para vocês isso aqui. Deixa aí na tela. Moisés separou 12 homens para ir visitar a terra. Escuta aqui, irmão, isso aqui é fé. Visitar a terra. E quando os homens foram lá, a terra que Deus prometeu, Deus já tinha dito que era deles. E esses homens foram lá na terra. Aí ó, 10. Olha o que é que ele vai dizer aí. E seguinte relatório, deram um relatório a Moisés: entramos na terra a qual tu nos enviaste, onde flui leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Versículo 28. Contudo, irmão, os obstáculos. Pastor, tá mil maravilha, pastor, mas vocês já viram isso? Irmão, o emprego lá é bom, mas irmão, o marido não é bom, mas os obstáculos. Aí não tem um bom relacionamento. Em toda a área da nossa vida. Eu estou citando alguma coisa aqui.
sabe? Que mais, irmão? Tira esse mais aí, os obstáculos. Aí ele vai dizer: contudo, o povo que lá vive é poderoso. Poderoso é Deus, irmão. Poderoso é Deus que estava mandando eles ir. Poderoso é Deus que hoje está entregando na sua vida uma visão de Deus hoje aí. Você pode receber isso? Deus está tirando hoje dos seus olhos aí os obstáculos, meu filho. Aí ele vai dizer: contudo, o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas, e muitos grandes. Também vimos os Anaques, ou seja, os gigantes, os filhos, né? Os Amalequitas vivem no Negueb, e os Hititas, e os Jebuseus, e aí vai. Agora deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês, irmãos, rapidinho aqui. Quando essa fé, ela está escondida de trás dos obstáculos, é terrível. Escuta aqui. A fé influencia outras pessoas, sim ou não? Sim ou não? A fé influencia outras pessoas. Quando você se encosta perto de uma pessoa de fé, irmão, rapaz, você parece que, sabe, parece que você foi contaminado. Você fica o camarada: rapaz, eu também vou aqui. Mas o contrário disso, e o contrário disso, quer ver? Vamos ver esse texto aqui. Vamos ver aí o capítulo 32, o versículo 32, perdão, o versículo 32. Olha aqui, olha. Eles espalharam entre os israelitas um relatório, o quê? Vamos lá, igreja, pega aí. Um relatório negativo acerca da terra que havia espiado. Disseram: a terra que percorremos para espiar devora os que nela vivem. Todos os que vivem são de grande estatura. Pronto, acabou-se. É igual, sabe o quê? Varão, você vai para o campo tal. Amém? Está tudo certo, amém. Ajeita a bagagem lá. Aí quando é no outro dia, alguém vai lá e diz: Cláudio, tu é louco, mano. Não vai para o lugar daquele, mano. Tem gente morrendo de fome lá. O último obreiro que foi para lá morreu. Pô, acabou. O Cláudio não vai? Ele vai chegar aqui: pastor, rapaz, mais os empecilhos. Aí, ó, veja bem. Olha o que é que aconteceu. 33. Vimos também. Passa aí para o versículo 1 do 14. Esse aqui é. Olha aqui. Naquela noite toda a comunidade começou o quê? Irmão, chorou até o jumento. O cara chegou e disse: ó, todo mundo que mora lá morre. Até os jumentos choraram, que o jumento apagou para um negócio desse. Vença os obstáculos nessa noite. Deus está te chamando nessa noite para você usar a fé e vencer os obstáculos nessa noite. Entra onde Deus está mandando você entrar. Vá onde Deus está mandando você ir. Faça o que Deus está mandando você fazer, e Ele se responsabiliza. Todo mundo chorando, irmão. Meu Deus do céu. Eu vou finalizar aqui, porque eu podia citar tanto texto aqui, mas eu quero orar. Eu podia citar aqui aquela mulher do fluxo de sangue, sim ou não? Eu podia citar ela aqui porque ela tinha muitos obstáculos, sim ou não? Capítulo 5 de Marcos, versículo 28. Esse versículo é o chave, o 28, que vai dizer que ela estava no meio da multidão. Olha aí os obstáculos. Ah, eu não vou não, já estou tão cansada. Eu já tenho 12 anos que estou assim. Já vendi tudo que tinha. Já estou pobre mesmo, eu vou morrer mesmo. Esse negócio de Jesus, de crente, já fui crente, já veio todo mundo aqui, não resolveu nada. Olha o que é que ela vai dizer aí, ó. Porque pensava: se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Receba a cura de Jeová nessa noite. Receba a bênção de Deus, de Jeová. Está aqui. Essa mulher venceu os obstáculos. Para terminar, vamos lá em nome de Jesus. Diga comigo assim: a fé, vai bem alto, irmão, a fé nos ajuda a visualizar um futuro melhor. Eita glória. A fé nos ajuda a visualizar um futuro melhor. Hoje eu posso estar aqui, tudo aqui não está bem,
as coisas estão cada vez pior. Mas o texto do capítulo, olha o versículo 1: a fé é a certeza daquilo que se espera, a prova das coisas que não se vê. Eu posso estar hoje aqui, não estou vendo amanhã, mas a minha fé está me levando eu lá no amanhã. Alguém, amém, irmão, amém, glória a Deus, eu creio. Eu tenho ouvido bom, viu? Hoje eu posso estar aqui, alguém dizendo é um miserável. Eu posso estar aqui dizendo esse aqui, a minha fé está dizendo, eu já estou lá. A minha fé está dizendo, os obstáculos eu já venci. É assim, irmãos. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova daquilo que não vê. Dá uma olhadinha para o irmão aí, prega comigo. Diz para o irmão: você não está vendo, mas eu tenho muita coisa. Vai lá, fala para o irmão: você não está vendo aqui ainda, mas o carro já está na garagem. Quem recebe aí? Eu vou profetizar aqui, irmão. Você não está vendo, mas a escritura já está sendo assinada. Aleluia. Você não está vendo, mas o contrato, irmão, já está firmado, está feito já. Eita glória. Quem recebe essa palavra? Glória a Deus, é desse jeito. Então a fé é isso. Olha o versículo de número 7 do capítulo 11. Olha o versículo 7. Pela fé Noé, quando avisado a respeito das coisas, de coisas que ainda. É a fé, irmão, aqui. Olha o que Noé está trabalhando em cima de algo que não existe. Sabe o que Deus está me dizendo aqui? Eu vou virar aqui para os pastores. Deus está colocando no meu coração aqui uma mensagem. E Deus está dizendo: não se preocupe. Escuta aqui uma coisa. Porque aquilo que se vê não é o que Deus tem para nós. É forte isso aqui. Aquilo que vocês estão vendo, pastor Cláudio, não é o que Deus realmente, verdadeiramente, o que Deus tem para você. O que vocês estão vendo é o que vocês estão vendo. Mas o que Deus tem, quem recebe essa palavra aí? Vou terminar. O que Deus tem para você não é isso aí não. Alguém está até admirando, mas tem algo maior para você. Tem algo muito maior. Se tem alguém admirado, vai se admirar mais, porque Deus tem algo maior ainda. Ora caraca chora lamaia cachô. Aleluia. Então vamos lá. Eu vou repetir isso aqui com você novamente. Vamos lá. A fé, para mim terminar, nos ajuda a visualizar um futuro melhor. Eu vou citar aqui 3 partes aqui, 3 textos de Jó. Capítulo 13, versículo 15. Olha o que aqui Jó vai falar. Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Olha o que que Jó está vendo aí. Versículo de número 7 do 14. Vamos lá, 14, 7. Para a árvore, pelo menos, essa versão, mas vamos ler nela mesmo. Para a árvore, pelo menos, há esperança. Isso Jó falou lá, e aqui é Jó. Vamos lá, vamos entender. E se é cortada, torna a brotar, e os seus novos ramos vingam. Vai. E as suas raízes poderão envelhecer no solo, e o seu tronco morre no chão. Ainda assim, escuta isso aqui. Aqui é não ver obstáculo, irmão. É todo mundo dizer: morreu, vai morrer, vai morrer. E ele diz: ainda não. Ainda assim, com cheiro de água, ela brotará e dará ramo, como se fosse muda plantada. Eita glória, quem recebe essa palavra de Deus, não vai morrer, não vai se acabar, não vai fechar a porta, não vai falir.
derrotado, porque Deus tem a última palavra para você, meu camarada, minha camarada de Jesus. E agora eu fecho. Estou falando de Jó. Jó está dizendo, eu não desisto dele. Aí agora ele está dizendo, eu sou essa planta ali, mas ainda tem o cheiro das águas. Aí o capítulo 19, versículo 25, olha o que é que Jó diz: quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Vamos dizer isso aqui, todo mundo junto, 1, 2, 3. Quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Aleluia, sobre a terra, aplauda Jesus. Sobre a terra, Ele vai decretar na sua vida. E nós vamos orar agora, nós temos quase 10 minutinhos para orar. Glória a Deus.